Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou aqui com... Leonardo Paixão, professor e advogado. E o nosso convidado de honra é advogado, professor, grande amigo e também um mentor, sobretudo na arte da advocacia. Foi uma pessoa que teve um grande impacto no meu lado profissional e de diversos outros colegas que passaram por ele, doutor Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Muito obrigado pelo convite, está sendo uma honra estar aqui com vocês e vamos contar a história, né? Cara, eu já ia falar. Além disso tudo, ele é historiador aqui. Tem Que ele já chegou contando várias histórias aqui do Felipe. Não estava gravando, não? Achei que já estava gravando antes. Vamos perguntar pro Henrique. Henrique, tava gravando off não, Henrique? Então a gente conta de novo. Graças a Deus, são muitos anos de amizade e de admiração profissional. E como sempre, eu gosto de falar que o episódio ele é muito especial e vai trazer temas importantes, sobretudo na área da atuação da advocacia prática mesmo. Porque é importante entender que ao longo da nossa caminhada, nós somos sempre um ambiente apto a receber mais informações e a crescer. Então essa troca de experiência, sobretudo de pessoas que já tiveram ali o caminho trilhado, poder compartilhar, isso sem sombra de dúvidas é muito importante. E o objetivo do nosso podcast, claro, para além do entretenimento também, é fornecer conhecimento, divulgar experiências, né? Para que a gente possa crescer juntos. Mas, antes da gente entrar aqui especificamente no assunto, vamos com os nossos patrocinadores. Vamos lá de Puríssimo. Vamos rasgar aqui? Fazer a boa por cima aqui. O Léo é meu bagunceiro, mas enquanto isso eu vou falar da Açaí Puríssimo. Bem, Açaí Puríssimo, sem sombra de dúvidas, o melhor açaí que há. Ele é de altíssima qualidade, puro, o gosto de verdade de açaí e mais, sempre a boa. Se você Muito massa, velho. curte açaí, você tem que ir lá experimentar e dizer na CNB13 com o Luizão, falar, nós somos seguidores do podcast Pode Advogar. Assim você faz jus a um desconto de até 20%, beleza? Se informa lá, aproveita esse descontão. Puríssimo, como sempre, muito obrigado, é um prazer. A gente divulga aquilo que a gente acredita e a gente acredita bastante nessa marca. Gostamos, consumimos, clientes assíduos, muito obrigado pelo apoio, por estar sempre aqui presente nos nossos episódios. Açaí Puríssimo, muito obrigado, estamos juntos. E também agradecer, né, e convidá-los a ir visitar a Makes Store, que fica na Galeria Labelle, em Águas Claras. Se você falar que é seguidor do podcast Pode Advogar, tu tens até 10% de desconto. As promoções não são cumulativas ainda, mas a gente está galgando isso. Vai lá, embeleze-se na Makes Store, beleza? Makes Store, muito obrigado também. Vão lá, conheçam a loja, show de bola. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Makes. E é isso. É isso. Né? Agradecemos, até porque os patrocinadores realmente são peças fundamentais aqui, os ferinhas do baile que têm ajudado esse projeto aí pra frente. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Se você tiver interesse também de patrocinar o nosso podcast, ser um parceiro nosso, entre em contato conosco. Lembrando que, né, se não conseguir ir lá, pode pedir, mas se conseguir ir lá é muito bonito, né, cara? É muito legal. Lá é muito Tem um aconchegante. padrão de qualidade, né? E assim, do lado você tem churrasquinho ali, tem todo um ambiente jovem. Se você me permite falar, eu já era fã da Puríssimo. Eu sempre comia açaí lá e depois que eu fiquei sabendo que eles eram patrocinadores do podcast e que a gente ia comer um açaí, aí nesse calor, que aí eu vim com mais vontade ainda, Cara, tu viu? só aceitou o convite por causa do Puríssimo, Só cara. aceitei por conta do açaí, viu? Porque vou te falar, para conseguir um horário na agenda do Dr. Carlos Eduardo, já tem umas 4 semanas já de convite, Olha. tanta minha audiência e diligência. Ô, Léo, tem que abrir aqui também pro nosso querido Henricão. Henricão. Tá aqui, o seu tá meu aqui. brother. Não poderia Tem faltar. um cara aqui que merece, é Henrique. Esse daqui é o nosso Sombra. E ele é o ferinho do baile. Então, mais uma vez, muito obrigado, Puríssimo. Valeu pela parceria. Aí, Cadu aqui, vou chamar de Cadu, é o Dr. Carlos Eduardo, amizade de longa data. Contar um pouquinho pra vocês sobre a trajetória e experiência, mas óbvio, né? Deixar o próprio Cadu contar. Mas te falar, Léo, bem no comecinho da advocacia, o Cadu tem uma história também de vitória, desde a ideia da faculdade, de ter que trabalhar para conseguir pagar a faculdade, para conseguir crescer e afins. Mas a ideia da advocacia como um todo, trajetória junto à OAB, como foi essa questão de entrar na OAB, advocacia, escolha de nicho profissional, essa ideia de ter uma advocacia mais de boutique, refinada, uma advocacia voltada para casos, sabe, de grande repercussão. O Cadu trabalhou na Lava Jato,
Então, Boa. teve a experiência de trabalhar na Lava Jato, teve a experiência de trabalhar em outros casos grandes, como também o Mensalão. Então, realmente, é um advogado de grande expertise na área, sobretudo criminal. Soube advogar e soube negociar também. Oh. E negociar. Olha, eu costumo falar que a minha história ela é engraçada em vários pontos. Uma que, inclusive, depois eu quero contar para vocês, é do meu cliente mais importante. Embora você tenha falado de Lava Jato, embora você tenha falado desses outros que foram importantes também na minha carreira, mas o meu cliente mais importante, eu digo que foi meu primeiro cliente. Eu me lembro que quando eu saí da faculdade, né, eu passei no exame da ordem, né, que também é outro ponto que depois foi uma situação bem inusitada, o que me levou para a área criminal, foi bem inédito, assim, foi algo que não era tão esperado, porque diferente das outras pessoas que muitas vezes são apaixonadas pelo penal, eu era apaixonado pelo civil, mas acabei indo para o penal, daqui a pouco eu volto nesse tópico, mas enfim, sobre a minha parte, né, no caso na advocacia, eu saí da faculdade, eu trabalhava na faculdade para ajudar assim a sustentar, né? E de lá, da faculdade, saí com aquela rescisão, mais ou menos na época com R$5.000, e falei, passei no exame de ordem, sou advogado, eu vou começar. Com esses R$5.000, o que eu fiz? Eu tinha mais ou menos ali uns R$300, que eu comprei um terno mesmo, e era da Cia do Terno na época, um ternozinho bem simples, peguei ali um dinheiro, paguei um mês de aluguel, foi lá no Edifício Márcio, no setor comercial sul, aluguei uma sala e com R$3.000 ali, mais ou menos, que sobrou, eu tinha que montar um escritório. Eu fui, peguei aquela sala ampla, né, bem aberta, peguei um lugar que vendia divisórias usadas e falei, cara, eu vou montar um negócio ali. Comprei um computador usado, comprei uma série de coisas usadas e montei aquele escritório que era engraçado. Cada divisória, assim, de uma cor, de um jeito. Coloquei umas cadeiras que não combinavam tanto assim, mas falei, cara, eu vou para campo. Naquela ideia, né, que eu acredito que muitas pessoas têm. Vou montar meu escritório e cliente vai bater na porta e vai chegar um atrás do outro. Só porque não foi desse jeito, né? Eu montei o escritório e falei, beleza, e aí? E agora, cara, como é que a gente vai fazer? Aí, primeira semana, não tinha cliente. Segunda semana, não tinha cliente. Eu falei, cara, não é como eu pensava de advocacia, não. O que eu vou fazer? Aí, já na terceira semana ali, já não tinha aquele fluxo e tal, né? E eu tentando, eu falei, cara, eu vou chegar na imobiliária, né, onde é que eu tinha alugado a sala, e vou devolver minha sala, né? Porque assim, um mês quase, sem nenhum cliente no início da carreira, eu falei, não vai ter como, vai virar o segundo mês e todo o meu dinheiro que eu tinha, os R$5.000, foi investido nessa sala. Não tinha como eu pagar a segunda parcela, né? Aí, no que eu estava subindo, a imobiliária ficava na primeira quadra ali do setor comercial sul, meu escritório ficava na última, na quadra 6. Aí eu subindo, aí daqui a pouco, né, eu bem triste, chateado pra caramba e tal, as pessoas, né, me perguntavam, como é que tá a advocacia? Eu, tá indo, mas por dentro mesmo a gente tava bem mal, né, tinha dia que eu fechava ali a sala, ficava chorando pra caramba, tal, realmente eu senti bastante assim, né, pra mim foi um sonho, foi uma das maiores frustrações, mas enfim, nesse dia que eu fui devolver a sala, subindo ali no setor comercial, aí daqui a pouco eu vejo aquele aglomerado de pessoas, né, aí eu falei, cara, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Tinham acabado de prender um cara. Tinham jogado assim, um cara no chão, né? A polícia militar e tal. Aí eu cheguei pro policial e falei, o que tá acontecendo? Não, a gente tá prendendo um cara aqui, um traficante e tal. Aí eu olhei pro cara assim, eu falei, meu irmão, não tem nada a perder. Eu falei, bicho, tu tem advogado? Ele, não. Eu falei, posso ser seu advogado? Pode. Policial, você tá levando ele pra onde? Pra 5ª DP. Eu falei, beleza, né? Na época a 5ª DP ficava na parte de baixo, eu falei, tô indo. Cheguei lá na delegacia, falei, cara, o que aconteceu, não sei o quê. Ele, não, pois é, aconteceu isso e isso. Você tem experiência? Eu falei, tenho, sou experiente. essa parte aí é justamente o meu segmento. Aí fui, falei, olha, vou advogar para você, vou te cobrar R$2.000, beleza? Ele, beleza e tal, fala com a minha família, não sei o quê, conversei com a família, falei, assina a procuração. E conversei com a família depois, né, lá no meu escritório, que eu ia entregar justamente a chave, que eu ia negociar com a imobiliária. A família acertou comigo. Cadu? Na época o aluguel era R$1.000, mais ou menos esse valor. Aí, junto com o condomínio, com tudo, né? Aí a gente chegou, né, nesse dia, a família acertou, peguei esses R$2.000, eu falei, cara, eu costumo falar que esse foi o cliente mais importante da minha vida, porque se eu tivesse passado 5 minutos antes ou 5 minutos depois, talvez eu não tivesse chegado lá e eu tivesse entregado a minha sala e desistido de um sonho. Por isso que, assim, as pessoas falam, tem Lava Jato, tem Mensalão, foram importantes? Foram, mas esse foi o cliente mais importante da minha vida, que foi o cliente que, assim, eu falo que foi Deus que colocou toda a dinâmica ali para que eu não tivesse desistido. E desse cliente, o dia que eu peguei, paguei mais 2 meses e comecei a perceber o quão importante é o advogado. O advogado não tem que esperar os clientes chegarem até ele, o advogado tem que ser proativo.
nisso que deu uma virada na minha advocacia, que eu comecei a perceber, olha, não adianta eu ficar só nessa posição passiva. Aí comecei a ver, por exemplo, ia num lugar, falava, oi, tudo bem, não sei o quê, sou advogado, se precisa de alguma coisa e tal, quando você precisar, conta comigo e tal, se ficar sabendo de alguém que precisa de um advogado, assim, naturalmente a gente tem o nosso estatuto, que tem as limitações, mas você se apresentar como advogado não é um problema. E algumas pessoas falavam assim, pois é, eu tô com uma situação assim, assim, assado, pô, passa lá no escritório, vamos conversar. E desse dia que eu comecei a perceber essa virada, essa chave. Poxa, eu tenho que, né, me apresentar mais como advogado. As pessoas não vão imaginar que eu sou advogado e vão tocar a campanha e falar, olha, eu tô precisando de alguma coisa. Né, um nicho diferente. Cara, nada é por acaso, né? Cara, nada é por acaso. Olha que loucura. Eu gosto de falar assim, ó, existem 4 tipos de pessoas, na minha opinião. Existem aquelas pessoas que não fazem nada. Elas não montam escritório, elas não vão atrás de ninguém, elas não estudam, elas fizeram o exame de ordem e esperam alguma coisa acontecer. Fazem absolutamente nada. Tem aquelas pessoas que fazem alguma coisa, mas não sei se por uma sensação de não merecimento, elas retornam. Sabe o termostato? Chega um determinado limite e não vai, ela volta, né? Ela diminui, ela recua. Tem aquela pessoa que faz o basicão. E aquele basicão é aquela pessoa que vai conseguir ali um dinheirinho básico para pagar as contas, com muita dificuldade vai ali talvez fazer uma viagenzinha. E tem a 4ª pessoa, aquela que age. Né? Aquela que age, aquela que faz, aquela que vai atrás, aquela que busca a oportunidade, aquela que não fica esperando alguém mandar alguma coisa. Cara, sucesso não é algo que chega a você. Sucesso é algo que você constrói no dia a dia. Todo dia pode ser um dia de sucesso. O sucesso não é um lugar que você chega e pronto. Sucesso é aquele dia que você, cara, fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fui proativo, eu fui atrás, eu busquei solução, eu foquei a solução e não um problema. E eu chego em casa e eu durmo com a consciência tranquila. Isso é sucesso, velho. Não é você esperar que as coisas aconteçam. Você viu a multidão, foi nem que tenha ido apenas como curioso. Sim. Mas, cara, assim, eu não sei a crença de vocês, mas na minha opinião, assim, é uma forma de Deus falar assim, cara, eu providencio, basta você colocar o pé que eu abro o mar. Sabe aquela história do Mar Vermelho, né? Moisés fica ali esperando Deus abrir o mar e Deus está esperando Moisés colocar o pé para abrir o mar. É diferente, cara. Você foi lá, com pouco dinheiro que você tinha, você fez muita coisa. Abrir um escritório, montar um escritório, comprar o terno. Né? O Dudu já falou muito aqui sobre terno, né? Sobre a postura, sobre a forma como você se apresenta. Então, cara, é isso. A advocacia é isso. Ou você se mostra, ou você é aniquilado pelo mercado. Eu costumo dizer que a advocacia você tem 2 fases principais. A primeira é você começar. Se você não tem, assim, um escritório já para te apoiar, como eu não tive, né? Assim, eu tive que começar com o meu escritório. Então, você tem essa parte que você tem que começar, que é você fazer esse investimento e tudo. Não dá para você chegar em outro padrão. E a segunda parte, que é a manutenção da sua clientela, que essa é uma parte fundamental, que é uma parte hoje em dia que eu estou, né, nessa transição aí de manter os clientes, de mostrar para os clientes, olha, eu tenho essa situação, esses cases, é esse o tipo de trabalho que eu tenho. Se chamar um cliente para um restaurante, para ele conhecer seu escritório, para uma viagem, para fazer mais essa parte, né, dinâmica com o cliente. Então, o advogado ele tem duas principais fases, né? A fase de plantar e a fase de colher, né? Cara, é muito honroso estar nessa mesa aqui com vocês, porque a história do Cadu e a história do Felipe é muito parecida. Vocês construíram uma advocacia por conta própria. Né? Assim, vocês construíram do nada, vocês criaram escritórios milionários e é interessante falar isso para mostrar para a galera assim, o 6º ano da faculdade é o mais difícil. Com certeza. Vocês estão aqui porque vocês enfrentaram o 6º ano, mas enfrentaram com postura, vocês enfrentaram, vocês não esperaram ele passar. E a galera precisa entender isso, né? Eu faço mentoria para o exame de ordem e eu falo para os alunos, é difícil? Não é facinho não, são 20 disciplinas, você tem que estudar tudo, tal. Isoladamente seria fácil, mas você coloca no conjunto, é relativamente difícil. Mas o ponto é, cara, não é o mais difícil que vocês vão enfrentar daqui para frente. Isso aqui é apenas uma preparação mínima para aquilo que vocês vão enfrentar na advocacia. Passar na OAB é só uma fase, né? É só uma. É só uma fase. E assim, eu vou até além. Não é que seja fácil, mas assim, perto da vida prática como um todo, é uma loucura. Total. Porque eu tava vendo, fazer um comentário sobre a questão agora no STF. Você vê que ao longo da carreira dos advogados, são pouquíssimos casos que você tem a oportunidade de sustentar no Supremo.
Sim. Pô, grandes advogados vão passar a vida inteira sem fazer uma sustentação no STF. Exato. Aí tu teve uma oportunidade por conta de uma circunstância XY. Cara, aquilo ali é um dos momentos, assim, de maior holofote que tu tens. Pra bem ou pra mal. Exatamente. Como aconteceu com a situação de um colega que a gente viu, né, que... Sim. Né, Do ponto de vista da visibilidade, é o ápice, né? Assim, Exatamente. pro advogado, É um uma ápice. vitrine, né, cara? Sem dúvida. Então você precisa ter assim, uma postura, uma preparação. Não dá pra tu chegar lá e mostrar um serviço amador, porque aquilo, sem sombra de dúvida, vai revestir a sua imagem. É a ideia do cara que tá indo sustentar sem ter preparado. Uhum. E assim, o Cadu, ele tem uma... Cara, ele tem uma facilidade de captação de caso difícil. Ele tem umas buchas que só o Cadu consegue achar, cara. Não tem condição. Daqui a pouco ele vai contar alguns casos aqui. E você vai ver. E ele arruma uns negócios que, cara, eu não sei como, velho. Não sei como. É caso difícil quando você pensa assim, é de prisão no meio de uma prova de um concurso público. É caso louco, um cara pega uma metralhadora, dispara na frente de uma igreja contra o povo. Cara, o Cadu me aparece Os clientes, com gente uns... boa, vai. Não, pô, e o pior são os resultados. A questão dos resultados, a questão da técnica, sabe? É uma coisa que até antes de começar o podcast ele falou, é a questão de reconhecer potencial no seu colega. E saber administrar o seu cliente, não só com o cliente, mas também na necessidade de apurar qual potencial pode ser utilizado para cada circunstância. Isso é muito irado, porque é figura de líder, sabe? Figura de liderança. Porque basicamente montar um escritório, eu acho que só montar não é difícil, mas gerir, sabe? Cuidar, administrar, peticionar, ainda captar cliente. É que você tem não sei se eu estou errado e nem sei se você sempre foi assim, mas você tem uma visão de negócio, né? Quando você olha para a advocacia, hoje, você enxerga a advocacia como um negócio. Olha, a advocacia ele é um comércio, né? Você tem uma empresa ali que você tem que administrar. Você tem o seu cliente o seu cliente tem que ver a sua empresa, tem que querer contratar a sua empresa, você tem que manter a sua empresa, você tem que gerir o advogado, você tem que gerir toda a estrutura. E daqui um tempo, quando você sai da advocacia ali, geralmente, tem algumas pessoas que começam já específicas, mas assim, a grande maioria começa com aquele clínico geral básico, né? Que geralmente quem não tem assim já uma carreira, um segmento, não participou assim mais ativamente de um escritório, faz isso. Só que, inclusive, eu vou até contar uma história aqui, se vocês me permitirem, de um amigo, um colega advogado. Ai, meu Deus. Que só para explicar acho que eu vou até abrir o açaí dessa. Que inclusive foi até uma situação que me deu um avanço assim muito grande na advocacia o dia que eu pude perceber. Eu trabalhava muito na área criminal, né? Focado muito na área criminal, até que um dia eu tive a oportunidade de fazer um processo fora, um plenário tribunal do júri. Eu ia geralmente com outros colegas advogados, né? Gosto sempre de fazer júri com 2 colegas. E nessa oportunidade eu convidei, né? O advogado que ia comigo não pôde ir, devido a um compromisso, eu convidei um outro colega para ir com a gente. E esse colega foi para lá, né? E não conhecia até então o processo, ia mais para fazer uma parte que ele tem assim uma dicção muito boa, fala muito bem, e nós fomos para fazer esse plenário tribunal do júri, né? Chegamos lá e tudo, esse colega chegou, olhou assim um processo rapidamente, né? Eu estava preparado para fazer a sustentação, ele foi mais assim para dar um apoio, fazer aquela intervenção, muitas vezes é importante, né? Eu vou pegar água para você, né? Não, ele foi para ajudar, porque muitas vezes assim você tá num tribunal de fora, Voltei né? a ser estagiário? Você tá no tribunal de fora. Depois eu vou dar o nome dessa pessoa, eu vou falar quem foi. Você tá no tribunal de fora, São Paulo, né? Foi em São Bernardo ali, foi no interior. Eu falei, olha, eu não conheço, geralmente, eu gosto de fazer júri com 2 pessoas, né? Que você tem aquela hora que você precisa assim, olha, um documento tal, me ajuda aí. Uma hora a pessoa tá falando e você tem aquela outra pessoa para te auxiliar. Eu sempre fazendo com outra pessoa, mas nesse dia, até então, eu não sabia nem se esse colega era bom para fazer plenário de tribunal do júri. Realmente, eu conhecia também de outras referências, sabia que já sabia da competência dele. Só porque um plenário de tribunal do júri, eu confesso que eu chamei ele mais como um apoio assim mesmo no processo físico naquela época. Mas, enfim. Aí chegamos, ele falou assim, posso dar uma olhadinha no processo? Eu falei, olha, pretensão zero que ele fizesse uma sustentação. Aí, daqui a pouco, né, esse colega falou assim, olha, como é que a gente vai fazer a ordem aqui? Eu falei, cara, você entra, fala 10 minutinhos ali e tudo tranquilo. Aí depois você passa para mim que aí eu sigo o jogo, né, eu toco a bola aqui no júri. Aí beleza, né, aí chegou na parte da sustentação, esse colega começou a sustentar.
Cara, ele começou a sustentar, assim, que algumas coisas no processo, e falando, e citando teses, e assim, daqui a pouco o promotor parou e ficou assim, olhando. O juiz olhando assim, o jurado parecia que estava assistindo uma peça de teatro, assim, de tanto que ele estava falando bem. Aí começou assim, né, os 15 minutos se transformaram em 45, quando deu metade assim, ele falou assim, você quer entrar? Eu falei, eu? Não entro não, continua aí que tá todo mundo gostando, até eu tô gostando, o jurado tá gostando, é o principal. E esse colega fez essa primeira parte do Tribunal do Júri, a gente voltou depois na réplica ali, eu voltei só um pedacinho, mas esse colega fez o plenário do Tribunal do Júri. Desse dia em diante eu comecei a perceber, eu falei, olha, eu já tenho um segmento que eu tenho dentro da área criminal, já tenho um nome, estou crescendo dentro desse segmento, só porque está na hora agora de eu pegar outros colegas especialistas em um subsegmento dessa área. Né? E esse subsegmento dessa área, por exemplo, os colegas mais especialistas também em Tribunal do Júri, eu falei, olha, eu vou fazer parceria com esses colegas. Quando tiver aqueles casos mais emblemáticos, eu vou para ele. Ah, tem um colega que é especialista em direito criminal agrário, por exemplo, aconteceu problemas de terra, fazenda, falsificação de documentos. A gente entende ali daquela seara, né, grande, mas tem uns colegas que se aprofundam um pouquinho mais, tem um conhecimento técnico, né, já passaram por alguma experiência. Não é qualquer criminalista que vai numa área dessa. Claro, claro. E eu comecei a perceber através do júri que eu fiz com esse colega que eu falei, olha, tem a necessidade de fazer parcerias com outras pessoas especialistas em determinados pontos. E é uma das coisas que eu sempre indico também hoje em dia para os colegas, né? As pessoas falam assim, cara, mas você faz de tudo dentro da área criminal? A gente faz muita coisa dentro da área criminal, que é esse segmento. Mas eu foco muito nisso. Hoje em dia, se você for falar assim, você tem colegas especialistas, por exemplo, em crimes que aconteceram, porque já aconteceram das coisas mais diversas. A gente pegou um caso de uma empresa petrolífera, né, que aconteceu uma situação lá bem complicada e dentro de uma usina, uma situação bem complexa que envolvia, assim, questões técnicas, né? Crimes ambientais, enfim, não é uma seara que a gente está atuando todo santo dia. Fiz uma parceria com esse colega e, assim, tivemos um resultado incrível, né? E é um dos pontos que eu sempre falo para os colegas. E esse júri fez como virada de chave para eu perceber essa necessidade. Do júri aí, só pra gente... Olha, não sei se vocês conhecem, mas só pra gente colocar aí na boca do... O nome dele é Felipe Rossi de Andrade, né? Agora que eu vi, eu fui como entregador de água. Ele foi como estagiário. E ele acabou sendo a estrela do... eu não vou contar, esqueci de contar a parte principal, né? E além disso tudo, né, chega no final do júri, o juiz ainda chama o Felipe e fala, olha, doutor, queria parabenizar, porque nem sempre a gente vê advogados que se preparam tanto para um tribunal do júri, que estudam tanto um processo assim, e principalmente que tem essa dedicação. Eu queria te convidar para vir dar um curso aqui pra gente, de tribunal do júri e tal, porque para os defensores, para os advogados, e eu fiquei só olhando e eu falei, rapaz, será se eu conto pro juiz? Esse Felipe, né, cara? Será se eu conto ou não conto? E o cara foi a estrela lá, acho que o juiz pegou o telefone dele, teve uma troca lá, eu não sei se ele chegou a te mandar mensagem. Eu não sabia dessa história não, mas eu lembro do Felipe contando pra gente uma história que ele foi fazer um júri lá, que a galera gostou, que depois ele teve que voltar pra alguma apresentação, alguma coisa. Disso eu lembro. Você deu um curso lá depois, não foi? Mas assim... Eu não conhecia esses bastidores aí, mas essa história... Mas deixa eu te contar, é porque assim... Quando teve esse convite pro Tribunal do Júri, eu já sabia o trabalho do Cadu, então eu fui mais tranquilo, porque ele basicamente realmente me levou para dar um suporte. Então, olha só como eu estava mais tranquilo como um todo. Eu já sabia que o caso, ele já estava tocando, ele já conhecia, então não tinha aquela pressão. Sabe aquele receio, aquela ansiedade que você fica de um caso que você... enfim, tá dominando. Aí, a leitura, ela foi mais leve. Você não levou o peso da responsabilidade, né? De ganhar ou de atuar. Não, de ganhar eu não gosto de perder. De atuar. Mas o que eu pensei foi o seguinte, quem vai lidar 100%, quem conhece 100% do processo, é o Cadu. Então, eu pensei assim, tranquilo, se eu começar ali nos primeiros minutos e eu falar alguma coisa que eventualmente precisa ser complementada, ou se eu deixar faltar alguma coisa, eu sei que ele vai complementar. Porque ele dominava o processo. Tanto que ele pegou e falou assim, não, pode dar uma lidinha aqui. Então uma dica pra quem quiser fazer uma parceria contigo é te chamar em cima da hora. Não faça isso não. Negativo. Ideia horrorosa. Horrorosa. Aparecia isso no passado, umas coisas assim que eu falei, Jesus amado, o que é isso aqui? Aí vira a noite. Não. É porque eu sabia que eu tinha alguém do meu lado que ia poder, sabe, lidar, segurar com as rédeas. Até porque o Cadu tem mais tempo de OAB, mais experiente. Então, eu tinha já essa segurança.
Só que o que calhou é que eu gostei do caso. Aí quando eu fui lendo, eu já fui pegando assim os pontos onde eu vi que a sentença de pronúncia tinha vacilado com a denúncia. E eu pensei, cara, pouquíssimas testemunhas, um processo assim de viu fulano que saiu de não sei onde, não tinha foto do local, que saiu de um local escuro, que fez isso, que fez aquilo, não tinha uma bala no processo. Eu falei, cara, não sei, acho que eu gostei desse processo. E aí... Mas eu confesso que quando você falou assim, você folheou o processo, fez anotações, falou assim, cara, eu posso entrar? Eu falei, será se eu deixo esse cara entrar, falar esses 15 minutos? E foi um sucesso, né? A gente ganhou, né? Acredito, não tem a contagem dos votos, né? Abriu uns 4 primeiros, mas foi um resultado 4-0, né? Foi muito bom. Pra gente, foi incrível Foi esse muito júri. bom. Foi no quesito absolutório mesmo, né? Foi irado. Foi Esse muito irado. bom esse júri. E daí que surgiu, né, uma parceria entre a gente, o Eduardo também. Eduardo é incrível. Eduardo, a gente foi fazer um júri uma vez, a gente não vai citar o nome aqui do promotor, nem do caso, né, mas naquele caso lá que o promotor falou que ia rasgar a toga dele. Ah, sim, sim. Que o promotor chegou gritando no plenário tribunal do júri, não respeitando ninguém e tal. E o doutor Felipe, né, chegou lá. Eu vi que eles conversaram ali um pouquinho antes no plenário tribunal do júri. Eu acho que eles tiraram para o ímpar para falar assim, ó, eu vou ser o policial bom, eu vou ser o policial mau. Né, eu acho que eles têm essa pegada assim que eu acho bem legal. Aí o Felipe entrou, né, e foi mais tranquilo, né, e tal, falando da parte técnica, deixando o promotor ali, né, crescer um pouquinho mais, né, crescer assim que eu digo no sentido de atrapalhar ele. E o Felipe, tranquilo, nesse júri. Aí daqui a pouco ele só deu um oi pro Eduardo. O Eduardo chegou, aí chegou a sustentar, né? E o promotor achou que também iria fazer a mesma conduta, né? Só porque ele, olha, eu não sou tão polido quanto meu amigo, não. Eu vou falar, se você não tem educação... Não, mas sabe qual é o mais engraçado disso tudo? É porque ficou uma forma como todo mundo olhou o promotor e falou assim, olha, esse promotor realmente ele desrespeita as pessoas. E o promotor que estava lá em cima ficou lá embaixo. A estratégia que eles utilizaram, assim, ficou uma coisa que todo mundo olhou, falou assim, nossa, que promotor mal educado e tal. Ele falou, não sou tão polido quanto meu amigo, não, você não teve respeito contra ele, pá. E ficou, rapaz, foi incrível a virada de chave. O promotor que tava lá em cima desceu. E, ou seja, o júri tem essa complexidade, Sim. né? Tem toda essa tática, essa técnica. E saiu do foco, né? Que foi o tribunal do júri. Esse dia também foi outro júri incrível que a gente fez. já fez vários, né? A gente já Ó, fez esse vários. foi irado. Teve um dia, eu não sei se tu lembra, Cadu, mas eram 2 tribunais dos júris marcados pro mesmo dia. E o Cadu era o advogado representante dos 2. E aí os juízes não adiaram. Aí eu lembro da reunião que antecedeu o júri. Então, assim, reunião de alinhamento. Porque o Cadu era o advogado representante dos 2. Tinha que ter sido adiado e aí não adiaram. Então, olha só. Ele pegou e falou o seguinte, eu vou pro tribunal mais cedo, eu vou absolver lá e depois eu vou pro júri com vocês. Caraca. Isso foi irado. Foi muito irado. Por quê? Porque realmente ele chegou depois do almoço e ele tinha absolvido o cara lá atrás. Cara, foi muito louco. Foi assim, cara, que dia. Foram 2 júris que a gente conseguiu a absolvição, né? Foi incrível. 2 júris no mesmo dia. 2 júris no mesmo dia. Eu saí num júri, aí, sei lá, começou de manhã, o outro começou um pouquinho mais tarde, né? Sim, era aquele de um monte de gente. Né? Era um monte de gente, eram 3 réus, né? A gente tava por 2 réus e a Defensoria Pública pelo outro, né? Que esse caso foi bem emblemático, né? O segundo. Mas aí fui pro primeiro tribunal do júri, cheguei lá, conseguimos fazer, né, o plenário rapidinho, dispensei minhas testemunhas. Isso que eu ia que eu perguntar, sabia. porque senão não ia dar tempo de chegar nem no debate. Olha, mas tem hora que a gente tem aquela testemunha que vira testemunha, né? Quando eu fiquei sabendo o que as testemunhas, eu fui rever o vídeo ali, eu falei, não, essas testemunhas aí que teve um outro advogado que fez a primeira fase. Eu falei, não, esse aí tá fora. Pra mim, eu dispenso todas as testemunhas. E eu entrei depois do 422, já tinham rolado, né, as testemunhas. Eu falei, não, eu vou sem mesmo. Aí fizemos tentação oral e tudo, corri pra lá, cheguei acho que umas 4 horas lá no fórum. Foi antes. Foi antes, umas 3 horas mais ou menos lá no fórum de Ceilândia. Quando cheguei lá, tava na primeira parte ainda, depois a gente fez sustentação. Eu sei que foi incrível esse dia. Tem até uma postagem lá no Instagram, né? Dos 2 júris e tal. 2 júris, 2 absolvições. E 4 réus absolvidos. Só porque depois foi até umas 3, 4 horas da manhã esse júri. Foi o segundo? Segundo. Também quando eu cheguei em casa, cara, réus, minha cabeça tava assim a 1000, assim. Eu já tava, né? Mas foi incrível Sabe esse que esse dia. júri rolou de tudo, né? Foi. Falou assim,
Então vamos ouvir a outra testemunha, que o motivo era que era corno. Cara, esse júri foi de... Cara, eu nunca tive problema com testemunha em plenário, não. Eu tive problema com o réu. Cara, durante o sumário da culpa ali na primeira fase, cara, de boa, sabe, assim, tranquilinho, na fala, na conversa. Polido assim, né? Ele não tinha uma conversa, assim, muito formal, até porque ele era bem da roça mesmo, né? Sim. Mas era aquela conversa, assim, tranquilinha, sossegado, educado. Chega no dia do tribunal do júri. Detalhe, eu também chamei um colega para fazer esse júri, eu falei, cara, vamos sustentar a legítima defesa. Aí pontuei o que poderia sustentar a legítima defesa e tal. Rapaz, ouve-se todo mundo na hora que vai ouvir o réu. Eu não sei o que foi que aconteceu com o cara. Ele chega lá xingando a vítima. A vítima era a esposa. Ô, louco. A vítima era a esposa. Aí ele xinga a mulher de vagabunda. Aí ele fala que mulher tem que obedecer homem mesmo. Que mulher que não obedece mulher tem que apanhar. Cara, na hora ali, o que eu faço ali, né? A gente mudou a tese de legítima Faltou defesa. fazer aquela diema, né? Colocar a Não. cabeça assim embaixo da Aí terra, a gente né? mudou a gente usou isso a favor depois, né? A gente usou isso depois a favor. Se depois quiser, eu até explico como. Mas aí a gente mudou a tese de legítima defesa para homicídio privilegiado. E aí acabou emplacando. Ficou 4-2. Caramba, que Sério, bacana. sério. Porque foi essa... Pode contar rapidinho? Vai ser Claro. breve, porque agora eu quero até ouvir. É porque foi assim, ó. Essas fofocas da boa. O fato, né? O que me fez pegar o caso. O que me fez pegar o caso foi... Honorários. A irmã da vítima... Não. A irmã da vítima... Boa, eu não tinha pensado nisso, mas não foi isso também, não. Não foi, não. A irmã da vítima pediu pra eu pegar o caso. A irmã da vítima. Pra defender o réu. Por quê? Porque ela conhecia... A irmã sabia que a irmã realmente era terrível. Eles moravam numa rocinha no interior do Maranhão. Ele trabalhava, cultivava e tal. E um dia depois da colheita, ela iria pra cidade pra fazer as vendas das coisinhas lá nos comércios, nas feiras. Cara, ela ia e voltar no mesmo dia. Ela voltou 2 dias depois. E no que ela volta 2 dias depois, ela fala que tava com outros caras. E aí, naquela noite, ela já tinha feito isso com ele em outros momentos, tal, não sei o quê. Parece que ela traía muito ele. E naquela noite, ela teria falado isso. Ele tentou ter relação com ela, não conseguiu, foi quando ela jogou isso na cara dele. Eles foram pra cozinha, teve uma briga, uma discussão. Ela teria dito assim, vou te matar, alguma coisa assim. Quem escutou, inclusive, foram os filhos, de 14 e de 8 anos. Mas eram testemunhas apenas auriculares. E aí, houve essa briga e tal. Ele pegou a faca dela, ou ele pegou uma outra faca, não sabe, enfiou nela e matou. Ela morreu ali. Nossa. Ele fugiu, foi pro meio do mato, do nada, tanto é que levaram quase um dia pra encontrá-lo. Encontrou ele com uma facada na barriga. Ele se automutilou mesmo, ele queria se matar. Só que enquanto encontraram ele estava vivo, levou pro hospital, ficou meses internado. Depois foi pra cadeia, porque já tinha sido reconhecida a prisão dele. Do júri, todo mundo falando mal da vítima, que a vítima era assim mesmo, parará, parará, parará. E eu tinha levantado essa tese da legítima defesa, pra levar pra ganhar a absolvição, né? Quando ele vai falar, cara, ele pega e fala assim. Ele pega... perdão. Ele pega e fala que ela era uma vagabunda, Que isso? que ela merecia morrer, Ô, louco. que não sei o quê, parará, que ele foi pra matar mesmo, que não sei o quê, tal, tal, tal. Só que a filha mais velha tinha confirmado que ela tinha dito sobre a traição. Aí eu falei, cara, legítima defesa eu não consigo. Porque eu preciso ter uma injusta agressão, né? Seja iminente ou atual, eu precisava. Eu não conseguia mais provar essa possibilidade da injusta agressão. Aí foi quando eu falei da injusta provocação. Interessantíssimo. Porque não só confessou uma traição, mas como as circunstâncias, entendeu? O cara ficou lá cuidando da filha, tal, 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 parará. Aí o promotor tinha dito assim, se ele já sabia que ela traía tanto, por que ele não foi embora? Aí eu virei para os jurados, na hora da minha participação, eu peguei e falei para os jurados. Falei assim, olha, para ser honesto, eu teria ido embora. E eu até acho que o promotor também teria ido embora desse casamento. E aí eu peguei e falei do juiz, e o juiz tinha tido uma briga 2 meses antes, na praça da cidade, cidadezinha pequena, por conta de mulher, com o ex-marido da atual mulher dele, um negócio assim. E aí eu ainda falei assim, ó, doutor juiz também teria ido embora, com toda certeza. Só que ele... que ainda vive na época das cavernas, que acha que mulher tem que obedecer homem a qualquer custo. Olha o jeito que ele falou aqui, ó, esse brutamonte, olha o pensamento dele. Dentro da cabeça dele, dentro do mundo dele, da realidade dele, ele não ia sair, porque ele queria que a mulher fizesse as vontades dele.
Você pegou o limão e fez a limonada. Foi mais ou menos isso, cara. Foi 4 Só que detalhe, né? Foi 4-2, mas os primeiros votos foram os 2. Nossa senhora. Cara, foi tenso. O coração acelerou, né? Eu fiz esse júri com o Dr. Jorge, foi muito massa, Mas esse cara. aí tem tempo, né? Porque se fosse hoje em dia, ia dar um peteco só, porque legítima defesa da honra, declarada inconstitucional, não cabia no tribunal do júri, embora não fosse o caso. Não Não era o caso. Nem cheguei a citar isso. Mas o cara falasse um negócio desse, era 4-0 na testa. Sim, com Tá certeza. doido. Já aconteceu, cara. Acabou que a gente desviou, a gente tá falando de júri, né? É bom de podcast é isso, né, Ricão? Acaba a gente entrando num Daqui a pouco você falou de interior, eu me lembrei de contar uma história. Eu vou contar uma história bem legal pra vocês também. Olha esse tribunal do júri. Porque assim, isso é importante pra quem tá advogando nessa área, sobretudo júri criminal como um todo, onde o seu cliente ele tem um papel expressivo e às vezes definitivo pra como que vai ser a resolução daquele caso. E aí eu lembro de um caso que eu conversei com o cliente antes da audiência. Aí na época não era policial penal, né? Era a GPEM ainda. Aí os policiais penais, eles estavam perto, então meio que eles ouviram. E eles já estavam meio preocupados, assim, porque o camarada que morreu tinha um histórico horroroso, odioso. E tinha uma arma com o cara no dia que ele foi encontrado morto. Então, assim, o meu cliente estava jurado de morte. Esse cara estava na rua do meu cliente. E quando encontraram o corpo dele, ele estava com a arma dele. Então, numa linha muito tênue, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Legítima defesa. Total. O cara já tinha homicídio nas costas, tinha tudo, assim, tudo pra falar alminha cebosa. Aí o cliente, eu falei, olha, só que tu precisa me contar a história. Aí ele foi lá e contou. Aí eu falei, cara, responde só as minhas perguntas. Porque eu acho que do jeito que tá aí, você vai acabar empolgando, sentir que você deu uma empolgada aqui com essa morte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse silêncio condicionado a responder só minhas perguntas? Vamos. Aí, na época, era até o Dr. Lucas que estava fazendo a presidência da audiência. E aí, ele é muito gentil, né? É um juiz muito, muito educado. E aí, ele foi conversando e tal, papapá. Aí eu falei, excelência, ele vai fazer um silêncio, né? Só responder as perguntas da defesa, ainda era uma coisa meio truncada, o promotor se insurgiu, mas foi. Aí eu comecei a perguntar. Mas é possível, né? Não, sim, é possível, Sim. é O possível. cara pode ficar calado, ué. Ele responde o que ele quiser. Total. É igual aquele negócio de ficar... Inclusive, a lei de abuso de autoridade fala que se o promotor ficar insistindo para O constar a artigo pergunta... 13 da Lei de Abuso de Autoridade fala que se a pessoa manifestou que quer permanecer em silêncio e a autoridade, seja não só o promotor, seja qualquer autoridade, insistir, né, ela responde por abuso de autoridade, né? Tá previsto na lei. Inclusive, é até bom, né, pro pessoal saber disso, né? Ele pode negar responder as perguntas do juiz, pode negar do promotor e responder só do advogado. Isso é plenamente possível. Sim, inclusive, às vezes, é a melhor estratégia. Com certeza. Porque quem tem o dever de colher a prova é a acusação. Então, enfim, se já não colheu naquele momento, né? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a perguntar. Tava tudo ótimo. Perfeito. Exatamente tal. Eu falei, e por que o senhor arrumou a arma? Não, porque eu tenho ameaça. Como é que ele te ameaçou? A testemunha já tinha falado como tinha sido a ameaça. Tava tudo encaminhado. Aí, o Dr. Lucas perguntou, mas é que tem 2 tiros. E aí eu falei pra ele, não responde a pergunta de ninguém, senão a minha. Você... Tipo falando com o filho, né? Tipo, Você falei, tá com não dúvida? faça isso. Não responde. Senão eu vou te deixar de castigo. Porque senão a coisa pode piorar. Você tá certo. A situação que você tava era de altíssima tensão. Aí ele tinha falado, eu tava feliz, assim, né? Tipo, já assim, que bom, né? Bacana, foi bem. Aí, quando o magistrado falou desse negócio dos 2 tiros, eu já tava preparado pra falar, não, doutor, não tinha lei de abuso de autoridade ainda. E ele também tava sendo muito querido, assim, com a audiência como todo, não ia ficar atravessando, né? Naquele momento ali realmente não existia essa disposição. Aí, antes de eu pegar e falar, meu cliente falou assim, não, doutor, foi um confere. Aí eu, não deu tempo de eu falar. Não deu tempo de intervir. Nem mandar eu calar a boca. Ele já respondeu assim muito rápido. Quando falou, mas se foram encontrados 2 tiros. Não, doutor, aqui um foi um confere. Aí eu assim, puxa vida. Todos os agentes que estavam atrás dele começaram a rir. Sabe quando você não aguenta? Aí o pessoal começou a rir. Por que desgrama é o confere? O primeiro tiro
Acertou o cara. O segundo é quando o cara já tava no chão e ele deu o confere. Na mente do cara. E aí vem o excesso, né? Da legítima defesa. Exatamente. Cai por terra excludente. Aí, assim, o que que acontece? O cara acabou de fazer... Cara, uma tragédia no processo. Uma tragédia. Aí eu olhei pra família dele, olhei pra ele assim, aí todo mundo rindo, sabe? Cara, os caras não conseguiram segurar. Aí eu pensei, velho, como é que eu vou trabalhar esse confere agora? Porque uma coisa que eu vejo na advocacia criminal é que você tem que ser muito dinâmico. E uma coisa você fala assim, não, foram 2 tiros. Outra coisa você fala assim, não, eu dei um tiro, já sabia que ele tava morto, fui lá só pra dar uma conferida. Não, A forma como ficou, que ficou muito ruim, né? A intenção, né? Porque o cara pode dar 5 tiros, velho, a legítima defesa. exato. Ali naquela... Que é excesso culpante que a gente fala, E né? naquela situação ali, meu amigo, ó, não dá nem pra ficar controlando o dedo. Deixa eu dei um, matou? Não matou, vou dar outro. Cara, aí é a hora que a gente pensa assim, quando a gente fala da advocacia, pelo menos nessas audiências, ou você tá com alguém, nesse dia eu tava sozinho, não recomendo, vai fazer audiência criminal, vá com alguém, porque, assim, tu tem que pensar muito rápido, não dá tempo, tem que ser dinâmico, porque a tese, ela não pode ser estática, porque pode acontecer uma coisa dinâmica como essa, e aí você tem que pensar. Aí o que me veio na cabeça, assim, não foi achado tatuagem do tiro, né? Então não foi tão próximo, mas o cara tava no chão e ele deu o tiro de cima pra baixo. E ele nem tinha falado da entrada, sabe? Só tinha achado o projétil, porque ficou transfixado. Aí eu falei assim, tá, mas esse confere é por conta do medo que você tinha dele continuar vindo atrás de você? Aí o juiz me olhou assim... É a pergunta que já tem uma resposta, né? O promotor assim, olhou também... Todo mundo tava assim, ansioso. O que vai sair disso, né? Porque aquela história foi um truco. Foi literalmente O sim ia pra um lado, o não ia pra outro completamente diferente. porque se ele... O seu júri foi nessa pergunta. E detalhes, Exato. você foi muito corajoso em fazer essa pergunta Mas ele também. tinha acabado de conseguir a condenação dele. Sim, mas eu entendo. Só que ele reafirmar da pergunta do advogado, aí que a coisa fica pior ainda. Exato, porque assim, e me parece que o promotor nesse dia estava bem confiante de que o cara ia continuar fazendo cagada. E você foi no kamikaze também, né? Aí se você tem se ele fala alguma coisa diferente daí, eu já... Cara, é o que até virou um grande amigo, né? O Dr. Thiago, defensor público lá de Ceilândia. Uma vez a gente estava conversando e ele pegou e falou assim, cara, tem vezes que tu não tem espaço para outra alternativa senão aquela que você tá lutando. Então não tinha mais outra alternativa naquele processo senão isso. Não tinha mais o que fazer. E aí ele pegou e falou assim, doutor, esse cara, aí já começou, ele já fez isso, ele já cometeu tal crime, ele não é um cara que fala 2 vezes. E entre ele e eu, ele. A virada de chave no júri. Aí eu pensei assim, do nada, o cara incorpora um filósofo, antropólogo. Falou assim, checkmate nessa hora também, né? Aí eu falei, beleza. Claro que agora ele reafirmou o dolo. Então, Faltou entrar o óculos assim, né? Então, o cara, assim, ele falou isso muito bem. Do nada veio um estalo de sobriedade, mas eu já sabia. Aí ele acabou de cavar a tese dele do júri. Porque ele vai ser pronunciado. Ele vai pro tribunal do júri, o promotor vai ter que bater em cima disso, do dolo. Mas aí, cara, o que aconteceu? Depois dessa audiência, ele saiu cabisbaixo, porque até os agentes zoaram ele. Quando tiraram ele, viraram e falaram assim, bicho, você é muito burro. E eu tava assim, você é muito burro, você é absolvido ali. Aí ele pegou e falou assim, acontece e tal. Aí eu chamei ele pra conversar ali, doutor, eu empolguei. A mãe dele já tava chorando, filho pequeno, porque quando desgrama é pouca, não dá, né? Desgrama de muito, vem muito. Criança, 1, 2, um chiquinho, 1, 2, 3. E aí eu lembro assim que pra gente ir pro plenário, eu fiz um contrato que se ele pegasse e se manifestasse desse jeito, eu não ia continuar representando ele, eu ia abandonar o plenário. Eu ia abandonar o plenário, eu ia sair do plenário, porque não adianta. Você é um advogado com medo do cliente, né? Não, é porque assim, o cara... Pô, você dá Você conversa, você faz a orientação e ele vai contra... Cara, é seu nome, é você que paga de mentiroso. E a gente estuda, não é pra ficar mentindo, é pra fazer uma defesa técnica. Exatamente. Entende? Então, aí, nesse sentido, e cobrei também mais caro, porque agora eu ia ter que fazer o plenário. Aí, nesse caso... o plenário ficou mais difícil. Ficou muito mais difícil. Total. Mas também dei instrumentos pro colega que ia fazer, porque daí eles não quiseram pagar, pra pelo menos tentar defender. Porque júri tem isso, né? Não é estático, ele é
dinâmico, né? É. Só mudando um pouquinho de assunto aqui, Diga. lembrando, porque senão eu vou esquecer essa história, o professor Leonardo estava falando ali da situação que ele pegou esse júri, né, no interior, e eu me lembrando da gente citando um pouquinho das histórias que acontecem na vida, né, de um outro cliente que aconteceu comigo, que foi um cliente muito inusitado. Como é que eu posso dizer? Outra faculdade que eu tive na advocacia. Uma vez, né, um primo meu me chamou para o interior do Goiás, né, só pra gente ir jogar sinuca mesmo, ficar o dia lá, né, fazenda, um lugar bem simplesinho, né, e a gente foi pra um barzinho lá, né. As histórias do Cadu não parecem aquelas histórias de seriado. Começa assim como, né? Um dia, né, algo uma nuvem. qualquer, tal, de repente, o cara tá no tribunal do júri. Vou te contar essa história foi incrível. Aí, beleza, tamo lá, né? Eu não gosto tanto de sinuca, né? Mas fui mais pra ver meu primo, ver o pessoal, ver a família, né? Ver os meus tios. Aí meu primo falou assim, ó, vamos pra um barzinho ali, pra um botequinho. Chegamos naquele botequinho de esquina que tem uma mesa de sinuca, tinha 50 cachorros, 3 bêbados caídos pra cada lado, só tinha pinga e tal. Né? Mas é aquela coisa, em Roma com romanos. Tava lá, vamos jogar sinuca, o que a galera tem, tamo junto, né? Isso é Brasil, gente. Isso é Brasil. A gente foi lá. E do nada, cara, tinha um cara lá que a gente observou, né? Um cara só olhando a gente ali, toda hora, olhando, né? Aí eu falei, amigão, beleza? Você quer jogar? O cara falou assim, bicho, não tem dinheiro pra jogar não. Eu falei, não, moço, joga aí, eu pago a ficha pra você aí, joga com meu primo aí, você quer uma pinga? Pedi uma pinga pro cara e tal. Aí o cara jogou e tal, tomou uma pinga dele, ficou feliz da vida, cara. Ficou assim, tipo, o cara não tinha uma diversão lá, né? Ele falou que muitas vezes ele trabalhava ali na roça, ganhava R$5 por dia, coisa mínima, né? Pra ele, era o dia de trabalho dele ali, uma ficha de sinuca e uma pinga. Mas enfim, aí no final, né, o cara, pô, bacana, você é um cara muito gente boa, o que que você faz e tal? Eu falei, cara, eu sou advogado. Ele, pô, me dá um cartão seu, um dia se eu precisar. Na hora veio na minha cabeça, eu falei, pô, bicho, o cara não tem uma grana pra pagar uma pinga, pra pagar uma ficha de sinuca, aonde que esse cara vai me contratar, cara? Beleza, mas assim, tratei super bem, falei, pô, tá aqui meu cartão, um dia você precisar e tal, conta comigo, não sei o quê. Beleza, foi, né? 1 ano, cara, passou. Um dia, de domingo pra segunda, né? Aí, toca o telefone à noite. Aí ele, ô, cara, beleza, não sei o quê, você lembra de um cara que você jogou sinuca comigo e tal, na cidade? Eu falei, cara, na hora assim, falhou um pouquinho, né, que eu tava meio dormindo, umas 2 horas da manhã. Aí... Que beleza, hein? É, cara. Na hora eu pensei assim, o cara deve estar bêbado, deve ser um trote, deve ser alguma coisa assim, sei lá, né? Pensei assim que o cara ia fazer alguma coisa, né? Ele, cara, você lembra? Aí, uns 30 segundinhos depois, beleza, cara, como é que você tá? Lembrei, né? Ele falou assim, cara, o dono da fazenda aqui que eu trabalho, né? Ele deu um tiro em outro cara e eu falei que você é o melhor advogado, cara, que tem em Brasília, que você é o cara, que não sei o quê, e a esposa dele quer falar contigo, vou passar pra ela, tá? Aí passou. Aí na hora, né, eu olhei assim, ela, pois é, o fulano de tal falou que você é um excelente advogado, assim assado, não sei se o doutor tem disponibilidade para estar vindo aqui. E outra coisa, eu queria saber quanto que é os seus honorários. Eu não sabia até que ponto era ali, mais ou menos, que o cara tava Sabia falando. nenhum fato direito. Sabia nenhum fato, mas assim, joguei uma coisa bem lá em cima, né? Coisa assim de 4 vezes o que eu ia cobrar. Né? Na época era um dinheiro Só muito porque era bom. de madrugada, né? É porque eu não sabia até que ponto a pessoa Sim. tava, né? Eu falei, qualquer coisa já vou dispensar logo e vou dormir. Ela falou assim, olha, eu tenho, era coisa assim, vou te dar um exemplo, era coisa de 400 mil que eu joguei, né? Ela falou assim, olha, eu não tenho esse dinheiro todo agora não, mas eu posso te dar metade hoje, metade amanhã? Meu amigo, acordei assim que eu, parecendo o Superman, já viu quando ele tira a roupa e coloca o terno? Aí eu falei, olha, pra eu ir aí, né, porque era já no interior do Goiás, eu falei, você me manda uma prova do dinheiro aí. Ela falou assim, não, tudo bem. Foi lá no cofre e tal, fez uma filmagem, não sei o quê, eu liguei pra um amigo meu, falei, cara, vamos lá. Aí pegamos o carro e saímos pra lá. Mas isso aí é só pra ilustrar uma situação do advogado que eu tinha falado no início, de viver a vida de advogado. E uma das coisas que você tem que fazer como advogado é nunca menosprezar ninguém. Porque às vezes onde é que você menos imagina que pode ser a chave da sua advocacia. Isso eu estava mais ou menos no início da advocacia, 1 ano, 2 anos de advogado. Cara, isso aí terminou de pagar o meu apartamento, terminou de pagar o meu carro, consegui ajeitar a minha vida, consegui dar uma reviravolta num caso de um cara que eu acho que eu gastei R$7 ali, né, no dia pagando a pinga dele e a ficha de sinuca. E um caso assim que eu jamais, se você falar assim, cara, alguma coisa que vai render, um cliente que vai render, era o último cliente que eu citaria como exemplo, mas foi o cliente que, na época, assim, proporcionalmente me deu um honorário que eu
dei uma tranquilizada, assim, muito grande. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, cara, você pode falar um segredo da advocacia? Posso, é nunca menosprezar ninguém e sempre se apresente como advogado, independente de onde é que você tá. Sou advogado e vista ali, dá o seu cartão e se apresente. A gente já falou isso aqui em outros episódios, né? Postura, né, cara? Postura de advogado o tempo todo, nas redes sociais, no dia a dia. Mas você percebe, velho, assim, uma coisa interessante do Cadu. É que, assim, os preços do Cadu sempre, velho, sempre foram assim. Sempre foram preços relevantes. Que eu quero dizer, toda vez que eu vi a atuação, eram casos grandes. Porque quando a gente fala, por exemplo, da tua atuação frente a esses casos emblemáticos, a pergunta que vem é, como que tu conseguiste isso? Como que tu chegou lá? Que uma vez que eu lembro de um caso de tráfico de drogas do Cadu, que era uma coisa de louco. Uma coisa de louco. A gente fez aquela reunião lá no Alpinos. Sim. Cara, uma coisa de louco. Um tráfico grande entre estados. Eu não lembro se saía de um país, ia pro outro, depois rodava, não é? Foi internacional, envolvia 4 países, né? Que era uma situação de tráfico de entorpecente que eles estavam fazendo com aeronaves. Justiça né? Federal. Justiça Federal. Foi uma briga grande, foi Justiça Federal, depois ficou Justiça Estadual. O caso teve uma situação de tortura, aí envolveu agentes da Polícia Federal. Foi uma situação extremamente complexa, né? Que a gente fez aquela reunião que realmente a gente ganhou aquele processo na STJ, né? Por ausência de materialidade. Porque, só resumindo a história aqui, teve o tráfico, passaram vários advogados, teve tortura, teve isso. E assim, o promotor chegou, teve a condenação do Porto Velho, né, na primeira instância, depois foi para a segunda instância também, manteve a condenação e a gente pegou para fazer o Tribunal Superior aqui, fazer a parte do STJ. E quando a gente foi atender o cliente, né, nessa oportunidade também eu chamei o doutor Eduardo, o doutor Felipe, e uma das coisas que a gente sempre teve, né, e que eu particularmente sempre tive foi o seguinte, eu acredito no preço do meu trabalho. Uma das coisas que eu dou o meu preço, mas é porque eu vou fazer aquele trabalho proporcional. Não é porque eu vou dar o valor e vou esquecer. Não, é porque eu vou me dedicar, eu vou ir atrás e eu acredito que o meu preço é esse. Eu não gosto muito nem de negociar preço, não. Meu preço é esse. Ah, doutor, não sei o que, você vai perder? Olha, hoje em dia eu até deixo passar, só porque você vai perder a oportunidade de ter um escritório de referência, né? O que a gente vai, não vamos ser mais assim do mesmo, né? A gente vai procurar fazer um diferencial, como um exemplo que eu dou do Felipe com os tribunais de júri, né? Com toda a atuação dele. E nesse caso a gente pegou, olhou e vários advogados falando, cara, situação já era. E o doutor Felipe teve uma sacada, ele falou assim, cara, peraí, processo gigantesco. A gente pediu para providenciar em cópia pra gente, olhando, todo mundo falava, tonelada de droga, isso, escuta telefônica, vou pegar, vou transportar em caminhão, vou transportar em avião, vou estar fazendo isso. Mas a pergunta que o Felipe me fez, eu me lembro direitinho. Ele, cara, cadê a foto da droga? Cadê a materialidade da droga? Não tinha droga. Todo mundo falava de um pro outro, todo mundo fazia uma coisa de um pro outro, comentava de um com o outro, mas não tinha materialidade. Cadê a coisa básica que precisava, que era o laudo? Não tinha um laudo. E assim, a gente foi, fizemos a sustentação oral na STJ. No processo da lei de drogas, você precisa de 2 laudos, cara, né? Foi uma loucura. O preliminar e o definitivo. Você não tá entendendo. Olha o que aconteceu. Porque a gente teve essa sacada, mas o Cadu teve uma outra. Ele gerou um conflito de competência. Você lembra disso, né? Que gerou um conflito de competência, a gente teve possibilidade de trabalhar o processo. E, velho, foi um dos casos, assim, mais loucos. STJ, já tinha sentença, então? Não, no STJ, justamente, a gente entrou nos tribunais superiores. Foi. Mas teve um grande detalhe desse processo, foi o seguinte, como teve essa briga de competência, começou com a Polícia Civil, aí foram apurando, aí foram, não, peraí, isso não é nosso não, é da Polícia Federal, foi pra Polícia Federal e tinha tanto crime envolvido, e pra te confessar, tinha crime lá que muito tempo que eu não via, tipo, envolveu crime ambiental, envolveu uns crimes, cara, assim, transnacionais. Só para você ter a noção, a folha de condutas que estavam sendo imputadas para ele era quase uma folha, com cara, vários artigos. Eu tinha que procurar ali, coisas que eu tinha que relembrar, para você ter noção. E nisso, no meio lá, jogaram o crime principal, que era a questão do tráfico internacional de entorpecente. Né? E foi passando, foi o primeiro advogado não viu, né, interior, né? O segundo advogado não viu, e assim foi indo, até que chegou na gente e a gente, peraí, vamos buscar, né? Vamos buscar da raiz pra fora, não o contrário. Você fez um tumulto, né? Você fez um tumulto de incidente, um incidente de competência, uma bagunça pra chamar o feito a ordem. Cara, foi uma loucura. Esse processo foi muito louco. Esse processo foi um dos processos, assim, que eu acho que coloquei ali na memória. Esse caso foi... Foi incrível, né? Esse foi incrível.
mas que deu uma grande aula pra gente, né? Foi um aprendizado. Falar em aula, né? Vocês que estão aí na advocacia, já na advocacia mesmo aí de alto padrão da primeira divisão, como é que vocês lidam com a questão da precificação? E aí, pensando assim, ó, na galera que está assistindo a gente. Tem uma galera que assiste a gente que está começando, né? E aí vem aquela questão, assim, não vou cobrar muito caro, porque eu sou iniciante e tal, aquela coisa toda. Ou vocês já começaram um alto valor. O que você falaria para essa galera que está começando, Cadu, para precificar? Olha, eu te faço a mesma pergunta, Leonardo. Você está com um problema de saúde, certo? Mesma coisa assim, um problema muito grave. Você prefere ir no... Não menosprezando ninguém, mas você prefere ir ali no centro ali de Brasília, onde é que tem, nas proximidades ali, aquele pessoal que atende a R$30 para fazer uma consulta, ou você prefere pagar mais caro num profissional que você sabe que atuou e esse profissional vai pagar mais caro? Quando é a sua saúde, você quer pagar o melhor. Geralmente essas pessoas que a gente atende estão tratando da liberdade, estão tratando ali de todo um histórico familiar. Então, nesse quesito de precificação, envolve ali muita coisa, envolve uma pós-graduação, envolve estudo, envolve preparação, envolve tempo. E o principal, que eu costumo falar para os outros colegas, dedicação, que é uma coisa que você vai ter no processo. Você não precisa ser o melhor advogado, você tem que sempre buscar ser o melhor. Sempre tem que buscar vencer para ser o melhor, você tem que mirar em ser o melhor e tentar ser. Mas se você não é o melhor, seja o mais dedicado. Dê um preço justo, mas é aquele preço que, por exemplo, você sabe que vou ter que ir várias vezes no tribunal? Vou ter que fazer reunião com o promotor? Vou ter que, sei lá, chamar um colega aqui para me dar uma opinião, por exemplo, um especialista? Vou. Então, dê um preço de honorários para que você dê uma satisfação para o seu cliente, para que você dê uma resposta para o seu cliente. Vamos falar que mais vale a qualidade que você pode dar no serviço do que a quantidade de serviço que você tem. Não fazer a coisa mal feita. Faça a coisa bem feita, seja sempre dedicado, estude, busque, faça sempre o melhor. A gente está com um processo, agora que a gente vai ter inclusive uma audiência nesse próximo mês, que envolveu uma situação bem complexa, que um dono de um estabelecimento, né, de uma fazenda, um funcionário morreu, porque ele estava colocando bags, né, aqueles silo bags, que era para armazenamento de carga. E lá houve uma situação que um funcionário estava a uma distância, né, de poucos metros do chão, era recomendado que ele não utilizasse equipamento de proteção completo, era só alguns equipamentos pela distância que ele estava, e mesmo assim ele excedeu e utilizou um pouquinho mais de equipamentos, e numa dessas, um dos bags caiu, bateu numa corda e jogou o funcionário em cima quase assim no teto, e o funcionário caiu e faleceu. E eles imputaram um homicídio culposo para os donos do estabelecimento, alegando, né, desconhecimento de norma técnica, né? Ou seja, objetivo de cuidado. Exatamente. Nisso, eles vieram chamar a gente para conversar um pouquinho, né? E a gente deu uns honorários. Eu falei, olha, meu preço dos honorários é X. Eles falaram, mas como assim e tal? Eu falei, olha, o preço do meu honorário vai envolver o meu honorário, vai envolver os outros advogados que eu posso chamar, se eu precisar, vai envolver o preço do perito, vou ter que fazer reunião com o promotor para justamente discutir sobre isso aqui, eu vou ter que comprar uma norma da BNT, que inclusive, eu não sei, o pessoal que está assistindo, tenha também documentos. Eu fui comprar essa norma da BNT, comprei uma norma original, que é caríssima, mais de R$1.000 só a norma, para você ter acesso a essa norma completa, né, que fala sobre as normas técnicas. E enfim, ou seja, você tem que precificar baseado nisso, em todo o gasto que você vai ter. Nisso, o tempo tem toda uma dinâmica. Então, o que eu sempre digo, precificação vai de você saber o tanto que você vai dedicar. É a questão de que existe uma diferença entre preço e valor, né? Exato. E assim, isso eu posso falar e eu falo abertamente. Quem me ensinou a cobrar foi o Cadu. Porque eu não tinha muita essa expertise. Né? Então, acontecia de ter processo que, cara, durava uma vida. E, pô, lá atrás cobrei mal. E aquilo vai te gerando Ainda estava trabalhando, né? E aquilo te gera um incômodo também. Porque você sente que tá sendo mal remunerado pelo trabalho, sabe? Não vale a pena. E aí, o problema é, quando não vale a pena,
você mostra uma faceta ruim sua. Exatamente. Você paga para trabalhar muitas vezes, né? Você tem que pensar no tempo que vai durar o seu processo, na complexidade, uma série de coisas. Tem muitos advogados assim que, eu vou cobrar um valor tal, mas o processo dura anos. Você leva para os tribunais superiores, você tem toda essa subdivisão e você tem que pensar sempre nisso. O quanto de trabalho e o quanto de tempo que vai demandar esse processo para mim. Fora que a valorização do seu trabalho começa primeiro por você. Total. Eu ouvi Isso é verdade. eu ouvi isso da minha cliente esses dias. Não, doutor, eu também trabalho com prestação de serviço. Eu sei o valor do meu preço. Aí eu fiquei pensando, eu sei o valor do meu preço. Eu falei assim, e por que a senhora escolheu a gente? Desculpa perguntar. Ela, não, porque o outro cobrou barato demais. E eu sei que isso não é coisa simples. Então me causou estranheza. Porque se ele não se valoriza, como é que ele vai valorizar o meu processo? Eu falei, nossa senhora. Inacreditável, assim, pontual, bem pontual. Porque, óbvio, era muito trabalho mesmo. E o cara cobrou, sei lá, acho que um sexto, um sétimo do que a gente tava cobrando. E é o que eu falo, eu entendo quando você tá numa situação assim, lascada, você faz advocacia de sobrevivência. Sim. Você entende, porque necessidade é uma coisa. Agora, não era o caso de uma advocacia de sobrevivência, era um escritório que tinha capacidade. Sim. E se o seu escritório vive de sobrevivência há muitos anos, tem alguma coisa muito errada. É muito errada. Agora, deixa eu perguntar aqui pro Cadu. Cadu, o que acontece? Que habilidades o Cadu precisou desenvolver, buscar ou colocar em prática depois daqueles R$2.000? Olha, Desculpa, só Claro. para contextualizar. Essa foi boa, Claro. eu gostei também. Só para contextualizar, porque assim, direito, a defesa que você faz para os jurados, para o juiz, para o promotor, você aprende lá na faculdade, você aprende nos livros, você aprende com um certo estudo. Mas criar a advocacia que você criou, o nome que você criou, e a pergunta também se estende ao Felipe, né? Não sai daqueles livros. As Sim. teses podem até sair de lá, mas criar essa advocacia, criar essa noção de negócio, chegar onde você chegou, não sai daqueles livros. Então, saiu de quais habilidades? Olha, eu costumo falar que a faculdade é igual você fazer um curso teórico de mecânica, né? Você precisa saber a teoria, mas a prática você só adquire vivendo ali, né? Há uma peça que tem que encaixar, alguma coisa que você tem que fazer, e é basicamente isso. Costumo sempre orientar as pessoas, né? Quando eu tive a oportunidade de estar em sala de aula, eu sempre falava para os alunos, a gente teve a oportunidade de ter os alunos no primeiro semestre, a primeira coisa que eu falei em sala de aula é, vocês estão aqui, aprendam o básico, mas vão para campo. Procura defensoria pública, procura um escritório, procura algum ambiente para que vocês possam se desenvolver nesse ambiente. E passando nessa parte na advocacia, uma das coisas assim que me fez alavancar bastante, como eu te disse, assim, o maior aprendizado que eu tive na minha vida é ninguém vai descobrir que você é um advogado se você não se apresentar como advogado. Seja nessa situação que eu te falei do meu cliente, que fez a virada de chave, eu falei, opa, nenhum cliente vai tocar aqui a campainha e vai falar, olha, doutor, eu quero o seu serviço. Você que tem que se apresentar como advogado, as pessoas têm que te conhecer, e daí pra frente um te indicando, um fazendo alguma coisa. E outro detalhe, hoje em dia eu tenho muita parceria com os colegas advogados, colegas trabalhistas, colegas civilistas, que às vezes bate um cliente na porta deles e toca lá, olha, eu preciso de um advogado criminalista numa situação e tal, e muitos colegas vêm pra gente e trazem esses clientes, né? Do mesmo jeito que hoje eu tenho referências, como eu tenho o Felipe, o Dr. Eduardo, né? Como eu tenho os colegas que a gente tem essa parceria, eu comecei a ver, o advogado, ele é network. O advogado, ele tem que viver uma vida de advocacia. Isso aqui não é só uma roupa, você tem que vestir a advocacia. Você tem que se apresentar como advogado. Vamos fazer parte da UAB? Dr. Felipe, presidente da UAB, né? Do Guará, teve todo esse mandado. Hoje em dia o Dr. Felipe é presidente da Comissão de Processo Civil, então ele é uma referência hoje, né, tanto nessa área de processo civil, nessa área de processo penal. Então o advogado é isso. Eu tive a oportunidade, né, quando eu comecei, eu falei, olha, eu vou ver como é que é esse nicho aqui, como é que é essa história de OAB. Né? Bem no iniciozinho, primeira oportunidade, fui para a comissão de prerrogativas, entendi, vi ali, olha, advocacia, a OAB é mais ou menos essa estrutura. Na próxima gestão, comecei a fazer parte, fui como presidente da comissão de acompanhamento da atividade policial, que tinha tudo a ver com a minha área.
né? Eu falei, olha, vamos ver aqui, né? Dentro da área criminal a gente via muitas coisas que aconteciam por parte da polícia, por parte dessa estrutura. Comecei a ver, acompanhar, trouxe melhorias, começaram a me chamar para dar entrevistas, para comentar sobre determinados assuntos. E daí foi fazendo parte da UAB, foi tendo um network, clientes me procurando, colegas indicando, e foi mais ou menos isso. Então, respondendo a sua pergunta, o que você aprendeu a desenvolver? Foi justamente isso. Me investir como advogado. Eu tenho o meu horário especial de advogado ali, que é o meu horário do escritório, e fora do meu horário eu também sou advogado. Eu sou advogado ali numa reunião da OAB, eu sou advogado numa reunião de família, eu sou advogado numa reunião com os amigos. Tanto que hoje o meu médico é meu cliente, diversas pessoas assim são meus clientes, né? Os meus amigos são meus clientes, né? De um segmento, seja direto ou indiretamente, através de outras parcerias que eu faço. Então, se eu estou num ambiente qualquer, se eu tenho oportunidade, pois eu sou advogado. As pessoas se desenvolvem assim, todo mundo tem um problema, ou conhece alguém, ou vai conhecer alguém que vai precisar de um advogado. Então, o que eu desenvolvi foi isso, foi vestir a roupa de advogado. Tá vendo como a gente falou exatamente a mesma coisa de outros episódios? Sim. Exatamente, falei a mesma coisa já. Claro, Numa foto das redes sociais você é advogado. Isso é muito sério. Não, eu aprendi bastante, eu acho que eu aprendi muito com o Cadu, com razão disso. Até porque quem me colocou na OAB, eu sempre tive uma descrença muito grande com a OAB. Então, quem foi que me apresentou a OAB, entender, assim, tudo que ela significa, foi o Cadu. Então, o Dr. Carlos Eduardo realmente me trouxe, né, essa perspectiva, porque eu não conhecia, assim, não tinha conhecimento mesmo, não tinha nem vontade, e aí tu trouxeste essa visão pra mim. E, cara, isso faz muito sentido, a network, essa ideia de apresentação, você ser a figura do advogado em todos os locais, ela é imprescindível pro sucesso, talvez de uma forma. Mas eu não vou deixar essa passar, não. Como ele contou uma história engraçada, tem uma muito boa aqui também. Teve uma reportagem, pensa num advogado, passou em todos os jornais de Brasília, um caso emblemático. Aí teve um advogado, bicho, pensa num advogado brabo. Esse advogado chegou lá na delegacia, comunicou os jornais que ia entregar uma prova, e aí chega... Não sou eu não, viu? Chega na delegacia, marcou com o delegado, tudo bonitinho, toda a imprensa acompanhando, tira a arma, placa, descarrega a arma na frente do Delta. Essa história foi engraçada. Foi uma situação que deu uma repercussão de um empresário, né? Que foram assaltar o comércio dele. Aí, isso também tem muito tempo, início da advocacia, né? Foram assaltar o comércio dele e tudo, e andava armado. Aí saiu atrás do bandido, acabou acertando uma pessoa, né? E eu fui defender ele. O empresário, comerciante, né? Aí, beleza. Aí chegou nesse dia, né? Uma repercussão grande, todo mundo me ligando, repórter e tal, né? Porque repórter sabe quem é o advogado. Aí falou assim, olha, doutor, quando você vai apresentar seu cliente, como é que você vai fazer e tal? Eu falei que eu vou aproveitar dessa história toda e vou trazer um nome. Aí eu falei, vou apresentar tal hora, tal horário, assim, assim, assado. E realmente, eu tinha conversado com o cliente e tudo, né? E o delegado já tinha entendido que também tinha um pouco de legítima defesa, tanto que ele sequer foi acusado somente pelo porte ilegal de arma. Só porque aí eu falei com o delegado também, a gente vai, vamos apresentar a arma, tudo certinho, tudo bonitinho. Só porque aí eu conversei com o pessoal lá fora. Eu falei, eu vou apresentar a arma, se vocês quiserem, né, fazer uma filmagem ali, daqui a pouco eu vou pegar. Peguei a arma na porta da delegacia, aí cheguei pro delegado, falei, doutor, onde é que eu entrego a arma? Né, ele falou assim, tal lugar você pode entregar. Aí eu falei, pessoal, é agora. Aí daqui a pouco todas as mídias, SBT, Globo, Band, todas elas, CNN, tudo, todo mundo filmando assim. Aí eu só fui, tirei a arma, desmuniciei e tal, entreguei pro delegado assim, falei, doutor, tá aqui. Cara, isso aí deu uma repercussão que, tipo assim, esse ato... de publicidade isso aí, né, cara? Mas foi sensacional, porque, assim, deu pra ver que tinha intimidade com o instrumento, entendeu? Não era aquela coisa de entrega, assim, foi o cuidado, foi a luva, foi a forma de desmuniciar. Chamou a atenção, né? Não, porque desmontou, foi engraçado sabe? esse dia. Aí todo mundo ficou assim, ué, acho que esse cara mexe com isso, sabe? Deu um negócio, e o fato do cliente dele ainda
sabe, sequer ter sido condenado, porque eu não lembro se gerou a denúncia, gerou só Eu fiquei do muito outro, né? tempo como... Você é o advogado do empresário que entregou a arma? Assim, tipo, ficou... As pessoas estavam... Todo mundo ficou um bom tempo comentando. Você foi aquele advogado que eu vi num canal tal que entregou a arma na delegacia? Você foi advogado no canal tal que entregou a arma? Nessa época nem tinha YouTube direito, né? Não, Devia ter, mas tinha não tinha YouTube, esses... assim, mas não repercutiu tanto. Mas eu fiquei como advogado do empresário que entregou a arma. Ficou bem conhecido, assim. Foi um golpe de marketing esse aí, né? Foi uma sorte de marketing, vamos colocar assim. É. Muito massa, cara. Mas show. Velho, pelo avançado do horário, eu sei que... Isso foi muito bom. Cara, Cadu... O tempo passou e a gente não viu. Pô, Muito bom, certeza. cara. Foi Vamos trazer incrível. o Cadu aqui de novo, cara. A gente tem que combinar outro horário, sem sombra de dúvidas. Galera, então muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando aí, tanto no Spotify, no YouTube, no Instagram, TikTok. Muito obrigado pela parceria e acompanhamento de sempre. Inclusive, deixar aqui já para vocês, para colocarem as redes sociais, fazer um... Falei, Cadu, suas redes sociais. No Instagram, CarlosADV, tá? Podem me encontrar lá, Carlos com K. Estou à disposição, se tiver alguma dúvida, se a gente puder bater um papo. Estou aqui para ajudar. Se quiser fazer uma parceria, né? Se quiser fazer uma parceria também, estou à disposição. Show de bola. Então, vamos conversar. Se precisarem, estou à disposição. Fantástico. Quem quiser acompanhar também o professor Léo, prof.leopaixão, lá nas redes sociais, Instagram, também TikTok. E o do Dudu, como é que é? Dudu é insta.eduardofarias. Eduardo Farias. Graças a Deus, Dudu mudou o nome do Instagram. Não conhece essa piada do Eduardo AXYZ, a hashtag underline? Agora ficou mais fácil. Agora Volta é lá nos Insta. primeiros episódios. Vai entender. Agora é insta.eduardofarias. Show. Segue lá a gente no podcast, @podcast pode advogar, as principais redes sociais. O meu é prof.rossi. Mais uma vez, muito obrigado a Açaí Puríssimo e Makes Store. Valeu pela parceria e muito obrigado, Cadu. Cadu, obrigado. Muito Eu que bem-vindo. agradeço a oportunidade, espero ter contado aqui um pouquinho, né? Teremos outros episódios, não sei. Se me convidarem, tem vamos até depender mais da gente, história. Depender da gente, com Tem mais certeza. Vai história. depender agora Obrigado. da agenda do Cadu, né? Porque É. é parceria demais, né? Ave Maria. Obrigado, viu, Valeu, pessoal? Cadu, Obrigado pela obrigado, oportunidade. Até mais, pessoal.